Nunca houve em toda a história uma Palestina árabe. Já houve uma Palestina, nome dado a Israel, mas nunca foi árabe. Quando mostram moedas, selos, bandeiras e itens da Palestina, as pessoas sempre ignoram esse fato. Há um Aleph Yud que representa Eretz Israel, que antes era uma Palestina judaica. Uma das táticas que as pessoas usam em discussões é começar a conversa com uma falsidade. Você já está em terreno instável porque começa com o que chamamos de mentira, algo que não é verdade. Sempre que alguém te faz uma pergunta baseada em uma mentira, você deve apontar isso imediatamente. Esse cavalheiro, ao ser entrevistado, afirma de imediato: não existem palestinos, mas árabes e judeus palestinos. Quando o nome Palestina foi adotado, já havia judeus e palestinos na região. Assim, existem árabes e judeus palestinos. Não é verdade que todos os palestinos sejam árabes. E ele imediatamente está reformulando toda a compreensão do que está acontecendo, ou seja, fazendo isso de forma correta e precisa. Veja como ele faz isso. Pode se apresentar. Qual o seu nome, Max? Então, Max, me diga. Sim. Estou declarando cobrir muitos protestos, mas do ponto de vista palestino, então cobri a maioria dos protestos palestinos. É importante que eu mostre o outro lado da moeda. Explique, na sua opinião, por que está aqui hoje. Interessante você ter trazido isso pela perspectiva palestina e vou explicar por quê. A diferença entre os dois pontos de vista, um se baseia em verdade e história, o outro em ficção, fraude e mentiras. Acho que você deveria mudar sua terminologia. Você não abordou isso do ponto de vista palestino, você abordou do ponto de vista árabe-palestino, porque eles não são donos da palavra palestino, existem judeus palestinos, como a minha família. Então nunca houve, você precisa deixar isso claro nas suas informações. Nunca jamais existiu na história uma Palestina árabe. Já houve uma Palestina, nome para Israel, mas nunca uma Palestina árabe. Quando mostram moedas, selos ou bandeiras da Palestina, as pessoas sempre omitem esse detalhe. O Aleph Yud, que representa Eretz Israel, mostra que era uma Palestina judaica, não árabe. Você não está realmente cobrindo o ponto de vista palestino, talvez apenas o árabe palestino, mas nenhum é de fato palestino. Na verdade, eu diria que, inclusive, o famoso Ismail Haniyeh, que foi finalmente eliminado esta semana, é egípcio. Se você observar os árabes palestinos e seus nomes, verá que sobrenomes como al-Baghdadi vêm do Iraque e al-Masri é do Egito. Eles não são árabes palestinos daquela região, então se quiserem reivindicar parte da Palestina como deles, isso pode ser verdade. Isso é a Jordânia, de onde a maioria vem e vive, né? Jordânia e a Palestina era toda a região ao redor, também a leste do Rio Jordão, então é de lá que os palestinos vêm. Isso não significa que não existiam pessoas de várias religiões naquela terra. Você precisa entender melhor a verdade sobre isso. Por exemplo, havia 150 mil árabes que viviam naquela terra. Quando Israel declarou independência em 1948, outros não foram exilados por Israel. Eles saíram porque foram forçados ou instruídos por Nasser e exércitos do Egito e outros países. Iriam cometer genocídio contra os judeus, mas fracassaram. Os que permaneceram são árabes israelenses e hoje existem 25 milhões de árabes israelenses que vivem junto com os judeus e não existe absolutamente nenhum apartheid. Eles atuam no exército, polícia, tribunais e até nas forças de defesa de Israel. Isso torna essa narrativa realmente interessante. Dos 950 mil judeus que viviam em terras árabes, restaram quase nenhum. Então foi ali que ocorreu a limpeza étnica, foi ali que ocorreu o apartheid, e é ali que o apartheid ainda acontece. Se eu puder falar do meu ponto de vista ignorante, concordemos com isso. Não, eu vou te dizer uma coisa. Não, eu te interrompi. Você não é ignorante, é curioso, e isso é bom. Olha, eu sou da rua e não finjo ser iniciado nem o contrário. Mas você pode descrever para as pessoas que estão assistindo às atrocidades que aconteceram quando o Hamas chegou? Como foi para você? Tem família em Israel? Como é isso? Eu tenho toda a minha família em Israel. Você consegue imaginar? Somos 130 pessoas na minha família.
Não dormi por meses e tive medo de ligar para os amigos. Veja um exemplo. Recebi uma mensagem de voz 2 semanas antes de alguém que conheço em Israel que só me mandou uma mensagem de aniversário por áudio que eu nem cheguei a ouvir. E então eu vi isso no dia 9 de outubro e mandei uma mensagem para ele dizendo: como você está? Como está sua família? Espero que todos estejam bem. Obrigado pela sua linda mensagem, ele disse. Infelizmente, não tivemos sorte dessa vez. 6 familiares meus morreram no Kibbutz Be'eri, então estou todo arrepiado. Uma das minhas melhores amigas só escapou do festival de música porque, ao receber uma mensagem no celular na estrada principal dizendo para não seguir o caminho normal para casa e virar à direita, ela seguiu a orientação. O carro dos amigos dela foi para a esquerda e eles morreram. Ouvir pessoas ao redor do mundo nas redes sociais dizendo que isso nunca aconteceu é simplesmente absurdo. É a mesma negação. Assim como negam o Holocausto, negariam o 7 de outubro. Para entender a mentalidade israelense, quando perguntam se tenho família em Israel, respondo: sim, tenho 8,5 milhões de familiares. E isso é, sabe, o respeito pela vida. E, aliás, não só a nossa, a deles também existe. Você nunca vê, seja em uma marcha ou em qualquer outro lugar, qualquer israelense ou judeu pedindo a morte de palestinos. Mas você com certeza ouve isso ao contrário. É basicamente por isso que essa camiseta está aqui, como você pode ver o que está escrito nela. Você sabe, do rio ao mar, essa é a única bandeira que você vai ver. Não é um apelo à exterminação de ninguém, mas sim o Estado judeu. Mas eu acho que se você realmente quer entender algo, entenda isso. A entidade mais cúmplice, vamos chamar de entidade, no sofrimento do povo palestino é a mídia e a imprensa. Eles são peça vital na engrenagem do que ocorre, por exemplo, em Gaza. Então eles criam um incidente, lançam foguetes, garantem que Israel precise retaliar para essencialmente salvar seu próprio povo, e a mídia reporta. É a narrativa que eles querem, certo? Não são uma democracia, não prestam contas, podem mentir à vontade e a mídia divulga. Muito dinheiro é enviado e roubado, usado para túneis de foguetes ou hotéis de luxo no Catar. É para isso que serve a renovação. É por isso que todo ano isso acontece de novo e de novo. Então a engrenagem vital dessa máquina é a mídia e a imprensa. Minha última pergunta: qual o objetivo final? Como isso termina? Como isso termina? O objetivo final de quem? O objetivo final de Israel, dos palestinos ou do mundo, é preciso remover a peça vital da máquina. E foi assim que começamos. Mentiras e informações falsas, história inventada, mas amplificadas a um ponto incompreensível. Vou dizer para quem assiste, existem cerca de 2 bilhões de cristãos e 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo. Existem apenas 15 milhões de judeus em todo o planeta. São 8,5 milhões em Israel, 4,5 milhões nos Estados Unidos e alguns milhões pelo mundo. Somos minúsculos. Por que te digo esse número? Bela e Gigi Hadid, as irmãs acusadas de pedir genocídio contra Israel. Elas têm 85 milhões de seguidores, 6 vezes mais que o total de judeus no mundo. Extrapole isso para todas as notícias, redes sociais e o que ocorre lá. Estamos absolutamente sobrecarregados e qualquer um que assista à imprensa britânica, americana, ocidental ou às redes sociais, na verdade, não sabe nada da verdade, nada. Eles não sabem de que rio ou mar falam, nem conhecem a verdade. Não há genocídio em Gaza, apenas um exército agindo de forma única. Eu conversei com pessoas do exército britânico, as proporções deles ficam entre 5 e 9 para 1. Israel arrisca seus soldados ao agir assim enquanto os terroristas ainda escapam. Ao bater no telhado ou enviar mensagem, eles sabem de onde viemos, mas nos importamos. Golda Meir previu isso há anos. Se amarem seus filhos mais do que odeiam os nossos, esse será o objetivo final. Mas vou dizer que esse objetivo final é muito difícil, porque o objetivo final deles é diferente. Para deixar bem claro, isso não é sobre terra e isso não é sobre religião. Isso trata apenas de uma palavra: ideologia. A ideologia dominante é o estabelecimento de um califado. Israel representa só 2% do Oriente Médio, sendo a primeira parte entre 47 ou 49 países árabes.
Mas esse é apenas o primeiro passo do califado global, o passo 2. Esse é o objetivo final deles, porque você fez a pergunta. O passo 2 do califado global é, sem dúvida, a Europa. Eles perceberam há muito que é possível conquistar o mundo pela guerra ou comprando e têm escolhido comprar. Eles detêm 25% da British Airways e da Sainsbury's e investem em nossas universidades, colocando seus professores nos campi. O objetivo é estabelecer um califado. Pessoas de mente liberal deveriam estar aqui conosco agora, não com eles. Senhor, obrigado por me dar esta oportunidade. Não tomo partido, mas acho importante sair e interagir com todos, e é o que faço hoje. Muito obrigado, Senhor. Você gostaria do meu? Nosso objetivo final acabou? Queremos que eles despertem do sonho de criar o califado. Ver todos como iguais, como os judeus, é enxergar a humanidade sem dividir o mundo entre fiéis e infiéis. E quando Israel e os israelenses dizem que queriam que Gaza se tornasse Singapura, nós realmente queremos dizer isso. Queremos que prosperem, tenham sucesso, estudem, busquem a verdade e melhorem suas vidas. Ao invés de focarem toda a vida na destruição de Israel e na morte dos judeus, buscamos sempre a paz. Israel já cedeu terras como no Sinai para alcançá-la. Então esse é o nosso objetivo final, e a parte vital disso é o Ocidente e a mídia acordarem. Ao retirar o oxigênio das fraudes, genocídio e mentiras deles contra os judeus, ou seja, a informação e a mídia, você os enfraquece. Isso vai levar a um desfecho. Então eu espero, seja com a vontade de Deus ou de Alá, e eu não sou um homem religioso, que eles acordem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Agora ele faz isso com vários outros fatos que aponta e esclarece, graças a Deus. O entrevistador não é hostil nem emocional, apenas busca aprender e entender. Assim ele transmite seus pontos de vista, o que é valioso para nós ouvirmos também.